Olá meninos, professor Juarez e o canal Top Math. Na aula de hoje continuaremos falando sobre matriz e nós vamos ver agora algumas classificações de matrizes, tá? Na aula passada a gente já viu o que é matriz e como representa. Então vamos ver agora alguns tipos de matrizes que são matrizes que nós chamamos de matrizes especiais, tá bom? Então vamos aqui, ó. Primeira representação, primeira classificação é o que nós chamamos de matriz linha. Toda matriz que possui só uma linha. Então a matriz A formada pelo 1, pelo 3 e pelo 7 é uma matriz linha. Então o que é uma matriz linha? É a matriz que só tem uma única linha. Temos também a matriz coluna. É formada por uma única coluna. Então aqui eu tenho a matriz A e eu tenho a matriz B. Como elas têm apenas uma única coluna, elas são chamadas de matriz coluna. Observe aqui, gente, que nessa matriz coluna, ela é uma matriz que tem duas linhas e uma coluna, é uma matriz 2 por 1. Na letra B, eu tenho uma matriz formada por 3 linhas e uma coluna, então é uma matriz 3 por 1. Então, matriz coluna é a matriz que tem apenas uma única coluna. Matriz linha é a matriz que tem uma única linha. Temos ainda o que nós chamamos de matriz nula. Matriz nula é a matriz que possui todos os elementos iguais a zero. Então, quando a matriz tem todos os elementos iguais a zero, nós chamamos essa matriz de matriz nula. No exemplo aqui, eu tenho a matriz nula formada por 0, 0, 0, 0, 0, 0. Uma matriz que tem duas linhas e três colunas. Então, a ordem dessa matriz é 2 por 3. Temos também a chamada matriz quadrada, que vai ser muito importante no nosso estudo. Matriz quadrada é aquela matriz que tem a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna, tá? Então, matriz quadrada possui a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de coluna. Seguindo ainda, dentro das matrizes quadradas, que são as matrizes que mais serão utilizadas, nós temos duas noções especiais, que são as noções de diagonal principal e a noção de diagonal secundária. O que é uma diagonal? A diagonal de uma matriz quadrada, formada pelos elementos A e J, sendo I igual a J. Então, a diagonal principal ela será formada, tá, pelos elementos que estão com o número da linha igual ao número da coluna. Então, esses elementos aqui, ó, o 8, o 2 e o 0, formam a diagonal principal. Observe que esse 8 seria o elemento que estaria no A11. O 2 seria o elemento que está na linha A22. E esse 0 seria o elemento que estaria na terceira linha, terceira coluna, A33. Então, a diagonal principal, geralmente, ele tem o sentido da sua esquerda para a sua direita, descendo, né? Então, esse sentido é a nossa diagonal principal. Já o sentido que vai da sua direita para a sua esquerda, ele seria a nossa diagonal secundária. A diagonal secundária, ela vai ser formada pelos elementos aonde a linha mais a coluna vai ser igual a n mais 1. Esse n é a quantidade de colunas, né? Então, nesse caso, a diagonal secundária seria formada pelos elementos cuja soma seria igual à coluna mais 1. Então, esse sentido aqui, ó, tá bom? Então, eu sempre indico os alunos prestarem bastante atenção. Diagonal principal seria da sua esquerda para a sua direita. Diagonal secundária vai ser, então, da sua direita para a sua esquerda, tá bom? Formando um X no centro. E só existe nas matrizes quadradas, ok? Temos ainda mais uma classificação aqui, gente, ó. Temos a matriz diagonal, né? Observe que é a matriz quadrada na qual todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então, o que é uma matriz diagonal? Que também alguns professores chamam essa matriz de diagonal de matriz triangular superior ou inferior. Observa que nesse primeiro caso aqui, ó,
acima da diagonal principal, os elementos são todos nulos. E aqui ele forma um triângulo. Se você prestar atenção aqui, ó, nós teremos aqui a formação de um triângulo. Aqui na segunda matriz, acima da diagonal principal, nós temos um triângulozinho formado pelo 0, 0, 0 e abaixo também. Então essas matrizes podem ser chamadas de matriz diagonal, né? Quando todos os elementos que estão acima da diagonal principal e abaixo são iguais a 0, tá bom? Temos também o que nós chamamos de matriz identidade ou matriz unidade. É a matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Na matriz identidade, gente, é muito importante ressaltar que ela é representada pela letra I. Então, I2 significa matriz identidade quadrada que tem duas linhas e duas colunas. E 3, matriz identidade quadrada que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, uma matriz identidade é aquela matriz onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Tá? E os demais elementos são iguais a 0. Isso é a matriz identidade. Tá bom? Matriz oposta. Nas matrizes opostas é quando eu tenho uma matriz aonde eu vou inverter o sinal de cada elemento de uma matriz dada. Então, matriz oposta, representada pelo sinal -A, é a matriz obtida invertendo-se os sinais de cada elemento de uma matriz dada. Então, observa aqui, ó, a matriz A, 4, 2, 1, 1, 6, 3, 9, 1, 4, ela tem a sua matriz oposta, sendo -4, -2, -1, -1, -6, -3, -9, -1 e -4. Então, o oposto é quando você troca os sinais dessa matriz. Temos também uma matriz muito curiosa, que é a chamada matriz transposta, né? Dado uma matriz A do tipo M por N, chama-se transposta de A a matriz AT. Esse Tzinho aqui, ó, em cima do A, significa transposta. Ela é obtida a partir de A, onde a linha de A serão as colunas de A transposta e vice-versa. Gente, matriz transposta é o que acontece quando você pega o seu celular e liga aquela função aonde a sua tela vira à medida que você vai virando o seu celular. Então, se você está com a tela do seu celular aqui e você vira ele, você fez a transposição. Então, o que vai acontecer na matriz transposta é isso. Você vai virar a sua matriz. Ela está nesse sentido, quando você transpuser ela, ela vai ficar assim, tá bom? Então, nesse caso, a linha da matriz principal vai se transformar na coluna da matriz transposta. Observa aqui, ó, você tem 5, 3 e 4, 1, 0, 2. Essa matriz é uma matriz 2 por 3. Porém, a transposta, ela vai ser uma matriz 3 por 2. O que aconteceu? Inverteu a linha. A primeira linha, 5, 3 e 4, se transformou na primeira coluna, 5, 3 e 4. A segunda linha, 1, 0 e 2, se transformou na segunda coluna, 1, 0, 2. Então, a linha vai se transformar em coluna. Então, observe que A é uma matriz do tipo 2 por 3, enquanto que A transposta é do tipo 3 por 2. Observe também que todo elemento de AIJ de A será o elemento AIJ de A transposta. Então, eu vou inverter. A matriz ela vai estar na posição, quando eu fizer a transposição, ela vira. Então, a linha se transforma em coluna. Vamos ver aqui também, gente, o conceito de igualdade de matrizes. Dado duas matrizes A e B do mesmo tipo, dizemos que A é igual a B se e somente se os seus elementos são representativamente iguais. Então, se eu tenho duas matrizes, para que elas sejam iguais, os elementos têm que ser iguais e elas têm que ter a mesma quantidade de linha e coluna. Só isso, gente. Matriz ela é igual quando, professor? Quando ela tem a mesma quantidade de linha, mesma quantidade de coluna e quando os elementos são iguais. Os elementos que estão na mesma linha e na mesma coluna têm que ser exatamente iguais.
Então, gente, é o que temos para hoje. Daqui um pouquinho a gente volta para fazer o restante das operações de matrizes, ok? É nóis!